Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esta graça nós a recebemos, nós nos tornamos parte da família de Deus. A graça do nosso batismo deu para cada um de nós aquilo que está no final do Evangelho. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós somos parte da família de Deus. Nós somos co-herdeiros da promessa. Em Jesus Cristo, o Filho, o único Filho, nós também nos tornamos filhos de Deus. E somos chamados, interpelados constantemente pelo Espírito a realizar a vontade do Pai. Porque se nós realizamos a vontade do Pai, nós permanecemos como família de Deus, como co-herdeiros. A memória que nós celebramos hoje com toda a igreja, da apresentação da Virgem Maria ao templo, é uma realidade que toca a nossa vida eclesial. Porque quando nós celebramos esta memória, isso fala de consagração. A Virgem Maria não foi somente apresentada ao templo para que ela conhecesse aquele edifício, aquele lugar, e que as pessoas que estavam ali, fazendo parte daquela comunidade, também a conhecessem. Não. Maria foi apresentada a Deus. Maria foi ser conhecida aos olhos de Deus e reconhecida diante dos olhos de Deus. E foi reconhecer quem era o seu Criador e a quem ela deveria consagrar inteiramente toda a sua vida, toda a sua existência. Por isso, a memória que nós celebramos hoje toca profundamente a nossa dimensão eclesial. Nós somos consagrados a Deus pelo nosso batismo. Cada um de nós foi separado para Deus através do batismo. Então hoje você vai primeiramente se recordar desta graça que você recebeu um dia. Você vai agradecer a Deus por esse maior dom que você recebeu na sua vida, que é a graça do seu batismo. Recorda-te que você é uma pessoa consagrada a Deus. Recorda-te que você precisa constantemente viver como um consagrado, como uma consagrada. Você não pertence mais a esse mundo. Você pertence a Deus. Interessante que a apresentação, quando nós nos apresentamos para alguém, ou quando alguém nos apresenta a uma outra pessoa, a apresentação é uma oportunidade de nós nos relacionarmos com alguém. É uma oportunidade de nos fazer presente na vida de alguém. E aqui não foi uma auto-apresentação. Maria não se auto-apresenta. Segundo a tradição, ela foi apresentada pelos seus pais, Joaquim e Ana, ao templo, para que a sua vida fosse inteiramente consagrada ao Senhor. Não é uma autoapresentação, mas é ser apresentado por alguém. Nós vivemos isso na experiência batismal, não é verdade? Alguém nos apresentou. Alguém nos deu essa oportunidade de nos colocar diante de Deus e receber essa graça da filiação. Nossos pais, nossos padrinhos. Na nossa fé católica, nós vivemos essa experiência. Nós não fazemos também autoapresentação. Nós somos apresentados ao Senhor.
Então, também tem um elemento bonito da nossa dimensão eclesial do batismo, porque é uma participação na vida da comunidade. Nós somos mergulhados numa experiência de fé que nos precede. Nós não pretendemos construir a nossa fé sozinhos, independentes. Quando a nossa razão, iluminada pelos anos que se passam, nós recebemos uma graça. Não. Nós somos mergulhados, somos inseridos em algo muito maior do que nós, muito maior do que as nossas possibilidades. Nós somos inseridos na fé de um povo que tem uma história. Então Maria não se auto-apresenta, como eu e você também não nos auto-apresentamos, mas nós somos apresentados constantemente. Por isso que a igreja precisa redescobrir constantemente a importância desse sacramento na vida de todos os fiéis. Não são só os padres, os bispos que são consagrados, não são só os religiosos, membros de comunidade, mas também vocês leigos. Toda a igreja é consagrada e nós precisamos redescobrir o tesouro do sacramento do batismo, porque nós somos todos consagrados a Deus. A importância da formação nas nossas comunidades, a importância da preparação para o batismo dos pais e também dos padrinhos, não só do batismo, mas também de outros sacramentos. Meus irmãos, como eu disse, esta memória que nós celebramos faz nos recordar a beleza que é na nossa igreja o sacramento do batismo. A liturgia da palavra de hoje, ela parece que apresenta uma contradição entre a primeira leitura e a leitura do Evangelho, porque vocês ouviram na primeira leitura expressões do tipo: habitarei no meio de vós, aproximarão do Senhor, entrará em posse. São todas expressões que falam de proximidade, que falam de uma ligação, uma intimidade, uma comunhão. E por que no começo do Evangelho diz que a mãe de Jesus e seus familiares estavam do lado de fora? Uma coisa que denota uma distância. Parece uma contradição? Parece, mas não é. Porque a mãe de Jesus já estava muito dentro. A mãe de Jesus não estava fora, ela já estava dentro do projeto de Deus. Geograficamente, é claro, eles estavam fora, porque a multidão apertava Jesus, era difícil estar fisicamente perto de Jesus. Mas esse fora aqui não é uma realidade, é só uma realidade geográfica, porque Maria estava muito dentro do mistério divino da salvação. Ela já havia dado o seu sim. A palavra do Evangelho diz que eles procuravam falar com Jesus, né? Eles queriam falar com Jesus. Será que Maria já não tinha falado com Deus? Será que Maria já não tinha experimentado aquela realidade de um diálogo profundo com Deus? Claro que sim. Vocês se recordam da narração da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria? Se recordam? O que Maria falou no final daquele diálogo? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. Ou seja, Maria já cumpria profundamente a vontade de Deus. Maria já estava num diálogo profundo com Deus. Isso aqui, meus irmãos, fala de oração. Fala da experiência desse relacionamento nosso profundo com Deus. A oração não pode ser só repetição de palavras. Nós somos muito criticados, né? Porque nós fazemos orações, multiplicamos as palavras. Não pode. A nossa oração não pode se tornar isso. A nossa oração tem que se tornar cada vez mais um relacionamento profundo com Deus. Maria procurava falar com Jesus, mas ela já falava há muito tempo com Ele e já falava com o Pai do céu e com o Espírito Santo. Também nós devemos nos aproximar de Jesus pela oração. Também nós somos convocados a nos aproximar. E vejam que Maria é apresentada no templo. E a experiência do templo, no período de Jesus, havia se tornado uma coisa muito banal. Vocês se recordam que Jesus contou uma vez que 2 homens foram ao templo para rezar, né? E um se achava melhor do que o outro,
porque fazia mais coisas, fazia jejum, fazia penitência, né? Não estava vivendo uma vida como aquele outro. O lugar que deveria ser uma experiência de encontro com Deus havia se tornado um palco para que ele se comparasse com os seus irmãos. A experiência do templo da oração tinha se perdido. E hoje, ao celebrar a memória da Virgem Maria, nós também vamos visitar a nossa consciência e vamos também perceber se a minha vida de oração não está se transformando num palco para que eu me ache melhor do que os outros, para que eu me considere superior aos outros, porque eu tenho um dom, porque eu tenho uma iluminação de Deus. Mas se a oração não me transformar em um servo humilde que vai ao encontro dos meus irmãos para levar-lhes a misericórdia de Deus, essa oração não serve para nada. Depois, a experiência de templo fala de oferecimento, de oferta. Maria foi ofertada a Deus, foi consagrada a Deus, a sua vida foi entregue nas mãos de Deus. Quando nós falamos de experiência de templo, quando nós falamos dessa experiência de Deus, nós também temos que estar dispostos a oferecer a nossa vida. Nós nos oferecermos de fato ao Senhor. Você não pode vir ao templo, se oferecer a Deus e depois tomar a sua vida de volta e fazer o que você bem entender. Não. Se é oferta, é sacrifício, é suor, lágrimas. Nós temos que viver essa dimensão do oferecimento, porque depois nós voltamos para as nossas realidades e num primeiro momento de provação, num primeiro momento de dificuldade, nós queremos tomar a nossa vida de volta, não somos mais consagrados. A oferta requer sacrifício, e isso que nós celebramos hoje precisa tocar essa dimensão da nossa vida. Espera aí, você não se pertence mais, você é consagrado a Deus, você é consagrada a Deus. Depois, a experiência do templo fala de uma reunião de irmãos que pertence a um único povo. Nós somos comunidade. Você não pode sair do templo e falar mal do seu irmão. Você não pode sair do templo e perseguir o seu irmão. Você não pode sair da experiência do templo e querer prejudicar o seu irmão. Você não pode sair do templo e ferir a fraternidade, porque depois você não pode mais chamar Deus de Pai. A experiência de sermos apresentados ao Senhor no templo tem que de fato nos fazer membros de uma única família. E se você fala mal de um membro do corpo de Cristo, você fala mal de você mesmo. Então, nós somos a comunidade dos discípulos de Jesus. Nós fazemos parte de uma mesma família. Cuidado com a sua língua. Controle a sua língua. Peça a conversão do teu coração, da maledicência das tuas palavras, das tuas críticas, dos seus juízos, dos seus julgamentos, porque nós não podemos ferir o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos todos nós somos irmãos. Que esta celebração de hoje converta de fato o nosso coração para essa espiritualidade verdadeira, genuína do templo, de fato transformar a nossa oração num encontro pessoal com Deus, transformar a nossa experiência do templo, da nossa oferta junto com o Cordeiro imolado, numa oferta de vida cotidiana, no serviço às pessoas, transformar a nossa experiência do templo numa construção de uma verdadeira comunidade dos discípulos de Jesus. Você está disposto, você está disposta a isso? Então nós vamos hoje celebrar junto com a Virgem Maria a sua apresentação no templo. Mas cuidado, não tem volta. Como diz o nosso fundador, não dá mais para voltar, porque uma vez que nós entregamos a nossa vida, tem que ser para sempre. Essa consagração, essa entrega na vida de Maria foi definitiva e também na nossa vida será definitiva. Mas nós somos frágeis, nós precisamos da graça de Deus. Abra as tuas mãos agora em prece, você que está aqui no santuário, mas também você que está em casa, que sente o peso da responsabilidade que agora o Senhor coloca nas tuas mãos. Não é fácil viver a fidelidade na oração, não é fácil viver a oferta de vida cotidiana nos momentos que pesa, que dói, que requer luta, sacrifício. Não é fácil perdoar,
não é fácil recomeçar com alguém quando essa pessoa traiu você, quando essa pessoa decepcionou você. Nós precisamos da graça de Deus. Por isso, Senhor, neste lugar e nas casas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, porque nós queremos viver a nossa consagração batismal. Nós queremos viver, Senhor, de fato, como discípulos e discípulas de Jesus. Mas dá-nos o Teu Espírito Santo, porque sozinhos nós não podemos, somos frágeis, somos pecadores, vacilamos, caímos, vivemos momentos de infidelidade. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Sem a Tua graça, nós não podemos nada. Assim como fizeste com Maria, preenchendo-a de graça dos dons do Espírito Santo, derrama sobre mim e sobre os meus irmãos que estão aqui em casa, a graça do Espírito Santo, para que nós vivamos, Senhor, como escolhidos, como Teu povo, como membros da família de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, é isso que nós suplicamos como comunidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouve a nossa súplica, porque o Senhor escuta a nossa prece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.